Capítulo 7. Liberdade. Ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. A forma mais elevada de riqueza é a possibilidade de acordar todo dia e dizer: eu posso fazer o que quiser hoje. As pessoas querem se tornar mais ricas para serem mais felizes. Felicidade é um assunto delicado, porque é diferente para cada um. Porém, se existe um denominador comum na felicidade, um combustível universal da alegria, é o fato de que as pessoas querem ter o controle sobre a própria vida. A possibilidade de fazer o que quiser, quando se quer, com quem se quer, pelo tempo que se quer, não tem preço. É o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Angus Campbell foi um psicólogo que trabalhou na Universidade de Michigan. Nascido em 1910, realizou sua pesquisa durante uma época em que a psicologia se concentrava esmagadoramente em distúrbios que afetavam de forma negativa a vida das pessoas. Transtornos como depressão, ansiedade e esquizofrenia. Campbell queria saber o que deixava as pessoas felizes. Seu livro, The Sense of Well-Being in America, O Bem-Estar nos Estados Unidos, em tradução livre, publicado em 1981, começa afirmando que as pessoas, em geral, eram mais felizes do que a maioria dos psicólogos presumia. No entanto, algumas estavam se sentindo melhor do que outras nisso. E o que as diferenciava não era obrigatoriamente o nível de renda, o local em que moravam ou o grau de instrução, porque muita gente em cada uma dessas categorias era cronicamente infeliz. O mais poderoso denominador comum da felicidade era simples. Campbell o resumiu da seguinte maneira: ter uma forte sensação de estar no controle da própria vida é um indicador mais confiável de sentimento positivo de bem-estar do que qualquer uma das condições objetivas de vida a que costumamos prestar atenção. Mais do que o seu salário, mais do que o tamanho da sua casa, mais do que o prestígio do seu trabalho. Poder fazer o que se quer, quando se quer, com as pessoas que se quer, é a maior variável de estilo de vida que proporciona felicidade às pessoas. O grande valor intrínseco do dinheiro, e nunca é demais repetir isso, é a capacidade que ele nos dá de termos controle sobre o nosso tempo. A capacidade de obter, pouco a pouco, um nível de independência e de autonomia que vem de ativos não gastos e que nos proporcionam maior controle sobre o que e quando podemos fazer. Um pequeno volume de riqueza significa a possibilidade de tirar alguns dias de folga do trabalho quando ficamos doentes, sem que isso prejudique as contas. Conquistar essa capacidade é algo inestimável. Um pouco de riqueza a mais significa poder esperar por uma boa vaga de emprego após uma demissão, em vez de ter que aceitar a primeira que aparecer. Isso pode mudar uma vida. Um fundo de emergência para 6 meses de despesas significa não ter medo do seu chefe, porque você sabe que não vai ficar desamparado se precisar de algum tempo para encontrar um novo emprego. Ter ainda mais significa a capacidade de poder aceitar um cargo com um menor salário, mas com um horário flexível, talvez mais perto de casa, ou ser capaz de enfrentar uma emergência de saúde sem o fardo extra de ter que pensar em como pagar pelas despesas médicas. Por fim, a possibilidade de se aposentar quando quiser, antes da idade mínima, usar o dinheiro para comprar tempo e poder de escolha, proporciona um estilo de vida com o qual pouquíssimos itens de luxo podem competir. Durante a faculdade, eu queria ser banqueiro de investimentos. O motivo era um só. A carreira dava muito dinheiro. Essa era a minha única motivação. Eu tinha 100% de certeza de que ela me deixaria mais feliz. Durante as férias do meu primeiro ano, consegui um estágio em um banco de investimento em Los Angeles e me senti como se tivesse ganhado na loteria das carreiras. Era tudo o que eu sempre quis. No primeiro dia de trabalho, percebi por que os banqueiros de investimentos ganham bem. Eles trabalham muito mais horas do que eu acreditava que um ser humano conseguiria suportar. Na verdade, a maioria não consegue. Voltar para casa antes da meia-noite era considerado um luxo. E havia um ditado no escritório: se você não vier trabalhar no sábado, nem se preocupe em voltar no domingo. O trabalho era intelectualmente estimulante, com um bom salário, e fazia-me sentir importante. Porém, cada segundo do meu tempo estava atrelado às exigências do meu chefe, o que bastou para transformar aquilo em uma das experiências mais desesperadoras da minha vida. Era para ter sido um estágio de 4 meses. Fiquei só 1 mês. O mais difícil nisso tudo é que eu adorava o trabalho. Eu queria dar o meu melhor, mas fazer algo que você ama sob um cronograma do qual você não tem controle algum pode provocar a mesma sensação de fazer algo que você odeia. Existe um nome para esse sentimento: reatância psicológica. Johnny Berger
professor de marketing da Universidade da Pensilvânia, resumiu bem esse conceito. As pessoas gostam de se sentir no controle, de ficarem sentadas no banco do motorista. Quando tentamos obrigá-las a fazer algo, elas se sentem impotentes. Em vez de terem a sensação de que fizeram elas mesmas a escolha, ficam com a impressão de que essa escolha foi feita por outra pessoa. E assim, elas dizem não ou fazem outra coisa, mesmo quando de início poderia ter concordado com aquilo de bom grado. Quando você aceita que essa afirmação é verdadeira, percebe que alinhar o dinheiro em direção a uma vida que permita que você possa fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser, onde quiser, pelo tempo que quiser, tem um retorno incrível. Derek Sivers, um empresário de sucesso, certa vez escreveu sobre um amigo que lhe pediu para contar a história de como ele ficou rico. Eu tinha um emprego em Manhattan, com um salário de $20.000 por ano, o equivalente a um salário mínimo. Eu nunca comia fora e nunca pegava táxi. Meu custo de vida era de cerca de $1.000 por mês, e eu estava ganhando 1.800. Fiz isso por 2 anos. Economizei $12.000. Eu tinha 22 anos. Sabia também que poderia conseguir alguns shows por mês para cobrir meu custo de vida. Logo, eu estava livre. Saí daquele emprego no mês seguinte e nunca mais tive um emprego. Quando acabei de contar essa história para um amigo, ele ficou esperando por mais e eu disse que não havia mais nada, que eu tinha terminado. Ele insistiu: "Tá, mas quando você vendeu sua empresa?" Eu respondi que aquilo não tinha feito uma grande diferença na minha vida. Era só mais dinheiro no banco. A diferença real aconteceu quando eu tinha 22 anos. Os Estados Unidos são o país mais rico da história, mas há poucas evidências de que seus cidadãos sejam mais felizes hoje do que eram na década de 1950, quando a riqueza e a renda eram bem mais baixas. Mesmo tirando a média e ajustando pela inflação, uma pesquisa realizada em 2019 pela Gallup, com 150 mil pessoas de 140 países, descobriu que cerca de 45% dos americanos disseram ter sentido muita preocupação no dia anterior. A média global era de 39%. 55% dos americanos disseram que sentiam muito estresse no dia anterior. No resto do mundo, 35% das pessoas disseram o mesmo. Parte disso se deve ao fato de que usamos nossa grande riqueza para comprar coisas maiores e melhores. No entanto, simultaneamente, abrimos mão de ter mais controle sobre o nosso tempo. Na melhor das hipóteses, uma coisa anula a outra. A renda familiar média ajustada pela inflação era de $29.000 em 1955. Em 2019, havia passado para pouco mais de 62 mil. Por um lado, usamos essa riqueza para viver uma vida com que poucos americanos dos anos 1950 podiam sonhar, mesmo para uma família de classe média. A casa americana média aumentou de 90 metros quadrados em 1950 para 225 metros quadrados em 2018. A nova casa americana média tem hoje mais banheiros que moradores. Nossos carros são mais rápidos e eficientes. Nossas TVs são mais baratas e oferecem melhor definição de imagem. No entanto, isso mal parece um progresso quando analisamos o que aconteceu ao nosso tempo. E a razão, em grande parte, tem a ver com o tipo de trabalho que muitos de nós temos agora. John D. Rockefeller foi um dos empresários mais bem-sucedidos da história. Ele também era um recluso e passava a maior parte do seu tempo sozinho. Quase nunca falava, tornando-se deliberadamente inacessível e permanecendo calado quando alguém se dirigia a ele. Um operário de uma das refinarias, que vez ou outra conseguia a atenção de Rockefeller, certa vez comentou: "Ele deixa todo mundo falar enquanto ele fica lá sentado sem dizer nada." Quando questionado sobre o seu silêncio durante as reuniões, Rockefeller com frequência recitava um poema. Uma coruja velha e sábia em um carvalho vivia. Quanto menos falava, mais ela ouvia. Quanto menos falava, mais ela via. Se fossem todos como a ave sábia, que bom seria. Rockefeller era um sujeito esquisito, mas ele descobriu algo que agora se aplica a dezenas de milhões de trabalhadores. O trabalho dele não era perfurar poços, carregar trens ou transportar barris. Era pensar em tomar boas decisões. O produto de Rockefeller, o que ele tinha a oferecer, não era o que ele fazia com as próprias mãos ou com as palavras. Era o que ele resolvia dentro da própria cabeça. Portanto, era a isso que ele dedicava a maior parte do seu tempo e sua energia. Apesar de ficar sentado em silêncio durante a maior parte do dia, algo que poderia parecer tempo livre ou lazer para a maioria das pessoas, dentro da cabeça ele estava sempre trabalhando, pensando em soluções para os problemas.
Isso era único para a sua época. Quase todos os empregados contemporâneos de Rockefeller eram de trabalhos manuais. Em 1870, 46% dos empregados estavam na agricultura, 35% no artesanato ou na indústria. De acordo com o economista Robert Gordon, poucas profissões dependiam do cérebro de um trabalhador. Não se pensava, se labutava, sem parar, e o fruto dessa labuta era algo visível e tangível. Hoje isso se inverteu. Atualmente, 38% dos empregos são designados como gerentes, supervisores e profissionais. São cargos que envolvem tomar decisões. Outros 41% são empregos do setor de serviços, que muitas vezes dependem de pensamentos e ações em igual medida. A proporção de pessoas com empregos mais semelhantes ao de Rockefeller do que ao de um operário típico dos anos 1950 aumentou, o que significa que nossos dias não terminam quando batemos o ponto e vamos embora da fábrica. Estamos sempre trabalhando nas nossas cabeças, o que significa que parece que o trabalho não acaba nunca. Se o seu trabalho é montar carros, há muito a ser feito quando você não está na linha de montagem. Você se desliga do trabalho e deixa as ferramentas na fábrica. Porém, se o seu trabalho é criar uma campanha de marketing, um trabalho baseado em pensamento e decisão, sua ferramenta é a sua cabeça, que está sempre com você. Você pode estar pensando no seu projeto ao voltar para casa, ao preparar o jantar, ao colocar os seus filhos para dormir e ao acordar ansioso às 3 da manhã. Talvez você trabalhe em menos horas do que em 1950. Mas a sensação é de estar trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em um texto publicado na revista The Atlantic, o jornalista Derek Thompson descreveu o fenômeno assim: se o equipamento operacional do século XXI é um dispositivo portátil, isso significa que o espaço de trabalho não é mais uma fábrica. É o dia em si. A tecnologia levou as ferramentas de produtividade para além do escritório. Graças aos laptops e aos smartphones, que são dispositivos portáteis de criação de mídia de todo tipo, a maioria dos indivíduos que exercem atividades intelectuais pode, em tese, produzir da mesma forma às 2 horas da tarde no escritório principal, às 2 horas da manhã em um espaço de coworking no Japão ou à meia-noite no sofá de casa. Em comparação com as gerações anteriores, o controle sobre o próprio tempo caiu. E uma vez que o controle sobre o próprio tempo é o fator determinante para a felicidade, não surpreende que as pessoas não se sintam mais felizes, embora estejam em média mais ricas do que nunca. O que fazer em relação a isso? Não é um problema fácil de resolver, porque cada pessoa é diferente. O primeiro passo é simplesmente o que proporciona felicidade a quase todo mundo e o que não proporciona. Em seu livro 30 Lessons for Living, 30 lições de vida, em tradução livre, o gerontologista Carl Pillemer entrevistou idosos nos Estados Unidos em busca das lições mais importantes que ele havia aprendido em décadas de experiência. O autor escreveu: ninguém, nem uma única pessoa entre 1000, disse que para ser feliz é preciso trabalhar o máximo que puder para ganhar dinheiro e comprar tudo o que se deseja. Ninguém, nenhuma única pessoa, disse que é importante ser ao menos tão rico quanto as pessoas ao seu redor, nem que é sinal de sucesso se você tiver mais do que elas. Ninguém, nenhuma única pessoa, disse que é preciso escolher a carreira com base no quanto você espera que sejam os seus rendimentos. O que eles valorizavam eram coisas como boas amizades, fazer parte de algo maior e passar tempo com os filhos. Seus filhos não querem o seu dinheiro, ou o que o seu dinheiro compra. Eles querem você, mais especificamente, eles querem que você esteja com eles. Escreveu Pillemer. Quem diz isso são as pessoas que já passaram por tudo. Ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Agora, um breve capítulo sobre um dos menores dividendos que o dinheiro pode pagar.